Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 16. Essa é uma parte da palavra que o profeta Hanani diz para Asa. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, para que nós entendamos desde o princípio. Nós amamos a palavra de Deus porque é ela que nos ajuda, ela que nos abençoa, ela que nos sustenta e ela que nos exorta com respeito àquilo que Deus quer de cada um de nós. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, todos abriram? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Quero ler novamente a primeira parte do versículo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, no capítulo 14. De que perfeição o profeta Hanani estava dizendo? Do que ele estava falando? Deus busca pessoas de coração perfeito para manifestar a força dele, o poder dele sobre essas pessoas. Aí você olha para o coração seu ou de muitos e vê quantas imperfeições existem. E aí nós olhamos também para o Espírito Santo de Deus e observamos o quanto o nosso Deus quer transformar os nossos corações em um coração novo, em um coração quebrantado, em um coração pronto para servir. Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse que o mal do homem procede de dentro do coração, ensinando que nós precisamos examinar os nossos corações e enxergar aquilo que existe dentro de nós. E a palavra do Senhor diz em Tiago que Satanás olha para a concupiscência que há dentro do nosso coração e assim planeja as tentações. E então a tentação concebida gera-se assim o pecado, e o pecado assim traz a morte. O profeta olha para Asa e diz que Deus passa os olhos pela terra e busca corações perfeitos. De que perfeição o profeta estava falando com Asa? O rei Asa, de que perfeição? Davi teve um filho chamado Salomão, e esse filho assumiu o trono. Salomão cometeu uns erros terríveis no final da sua vida e assume no lugar dele já Roboão apenas em Judá. O reino dividido, Roboão assume Judá. Roboão tem um filho chamado Abias, um homem que teve um governo mais curto, mas um homem temente a Deus, fiel, que venceu a batalha com Israel, irmãos contra irmãos, pela confiança e por fazer firme a determinação. Nós somos os que Deus escolheu. E então Abias morre e deixa um governo muito propício e muito abençoado para Asa. Então é assim: Davi, Salomão, Roboão, Abias, agora Asa. E é sobre Asa que nós vamos falar. Então esse rapaz, ele era tataraneto de Davi. A Bíblia diz assim em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. E Abias dormiu com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz por 10 anos. Ele havia herdado a paz, uma herança. Ele não havia trabalhado por essa paz, ele não havia pleiteado por essa paz. Foi o seu pai Abias que, quando se levanta Israel contra, firma-se no Senhor, dizendo:
Jeroboão, você coloca os seus bezerros e nós aqui temos sacerdotes legítimos. Nós aqui temos adoração legítima. Então o Senhor, ele só está de um lado. Mesmo que vocês são israelitas, nós somos, única tribo ficou conosco. Da tribo de Judá, disse Abias. Então Deus está conosco, porque nós não abandonamos o sacrifício e os sacerdotes legítimos estão conosco. E então Deus dá como herança 10 anos de paz e Asa recebe 10 anos de presente. Eu quero começar essa mensagem falando o que você tem feito com a herança que você recebe da parte de Deus. Jesus pagou um preço enorme para que nós tivéssemos uma herança. Tivéssemos paz, tivéssemos alegria, tivéssemos salvação, tivéssemos um coração limpo. Eu quero começar essa mensagem indagando você. Quando Asa teve esse período de paz trazido por seu pai Abias, o que ele fez? Primeira coisa, ele foi limpar Judá na área espiritual. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele foi eliminar de Judá tudo aquilo que era grave e pesado, chamado idolatria. Quando Deus faz você e traz para você, porque a Bíblia diz, existe em Eclesiastes, período de guerra e período de paz. Quando o Senhor dá para você um período de paz, como diz Paulo, é para que nós nos preparemos para o dia mau. Os períodos de paz que Deus nos oferece, é para que nós possamos crescer espiritualmente, limpar os nossos corações, destruir tudo aquilo que está ruim, é para que nós possamos construir, é para que nós possamos nos equipar, encontrar um jeito de fazer da nossa vida um grande quartel-general. O período de paz na nossa vida é para que nós possamos trabalhar internamente, arrumar a casa, construir as coisas. E Asa entendeu isso. E você observa que alguns crentes, quando eles passam por período de paz, eles não se reconstroem, eles não tapam as brechas, eles não observam as roturas. Hoje, quem sabe você está vivendo um período de paz. Está tudo bem na sua vida. As coisas estão caminhando, Deus está te prosperando. Por que Deus está te dando esse tempo de paz? Para você consertar a casa. Para você consertar as coisas. Porque quando vira a guerra do lado de fora, a sua casa está em paz. Você tem limpeza espiritual, você construiu e você tem um exército para guerrear contra. Você tem armas de guerra. Foi isso que Asa fez. Primeira coisa, a Bíblia diz assim no versículo 2: e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as imagens e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Ele herdou a paz e manteve a paz. Primeira coisa que ele fez. Primeira coisa que Asa fez com a bênção. Ele cresceu espiritualmente a si e a nação. Diga amém. Quando Deus te abençoa, é para que você cresça espiritualmente. E se você não fizer, quando vier os tempos difíceis, você não vai poder reclamar do tempo que você perdeu. Está tudo bem contigo? Para que é? Para que você cresça, para que você se fortaleça, para que você suporte a guerra que vai vir, a batalha que vai vir. Este é o objetivo da paz, é o objetivo da prosperidade, é o objetivo desse tempo de bonança que o Senhor tem te dado. Agora a questão é, será que nós temos aproveitado o tempo, a herança da paz que o Senhor Jesus nos dá, para que nós possamos rever conceitos, valores, reformar situações? Foi isso que Asa fez inicialmente. Ele foi limpar Israel da idolatria, tudo aquilo que agravava, tudo aquilo que entristecia Deus. Segunda coisa que ele fez, ele foi edificar, foi trabalhar. Diga, crescimento espiritual e trabalho. O reino precisava ser edificado. Versículo de número 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta. Quando o Senhor te dá tempo de paz, é para você realizar sonhos, fazer coisas, colocar coisas em ordem.
E não havia guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Olha só a sabedoria deste homem no versículo 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros. Quer dizer, vamos nos proteger. Vamos colocar muro, vamos nos cercar, vamos nos blindar, porque o tempo difícil vai vir. Agora é a hora de nós colocarmos muros altos, levantarmos torres, edificarmos cidades. Agora é a hora de nós colocarmos fundamento. Ó família, Deus tem nos dado um tempo de bênção. Agora é hora de nós apararmos brechas, de nós fortificarmos os muros, fortificarmos a coluna, porque o tempo de angústia virá. E se nós não tivermos muro, a angústia vai nos colocar por terra. Então, se você tem vivido um tempo de paz, é para que você faça isso. Cresça espiritualmente. Segundo, edifique, guarda, protege aquilo que Deus tem te dado. Aí ele diz assim: cerquemo-las de muro e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, ou seja, é nossa, Deus nos deu, vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Diga glória a Deus. Tá, inicialmente, o que eu e você temos que fazer quando estamos em tempos de paz, em tempos de prosperidade? Primeiro, consertar a sua vida espiritual. Ver tudo aquilo que está errado, porque quando você está numa batalha, você está numa aflição, muitas vezes é difícil separar, pensar, agir e... Agora, quando você está em paz, é hora de libertação. Você está vivendo um bom período? É hora de você libertar-se espiritualmente. É hora de você enxergar o que está errado na sua vida. É hora de você pedir ao Espírito Santo que te mostre: Senhor, o que é que está errado na minha vida? É hora de você fazer os muros fortificados. Blindar sua família, blindar o que Deus te deu, guardar, proteger, ver o que tem rotura, o que tem brecha. Esse é o objetivo. Terceira coisa que ele fez: ele formou um exército que ao total em Benjamim e Judá deu-se 580 homens. Versículo 8. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim. 580.000 que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Ele, nestes 10 anos, ele trabalhou e formou um exército com 580.000 homens valentes. Aí você olha para ele e fala: esse homem é perfeito. Perfeito, como rei, como governador, como autoridade. Alguém que sabia o que fazia. Ele olha para o reino e sabe que Deus abomina a idolatria, limpa o reino da idolatria. Ele olha para a cidade e vê que a cidade é sujeita, ela é susceptível. Então ele vai construir, ele vai reforçar a cidade para o ataque inimigo. E ele cria um exército de 580.000 homens. Trazendo para mim e para você períodos de bênçãos, períodos de paz. Por que o Senhor nos dá? Primeiro, crescermos espiritualmente. Segundo, reforçarmos a nossa vida. Cuidar daquilo que Deus nos deu. Terceiro, nos armar para o dia da peleja. Você tem que estar equipado para o dia da peleja. Você tem que ter ferramenta para o dia da peleja. Você sabe qual foi uma das orientações do Senhor Jesus aos discípulos? O Senhor Jesus diz assim: quem não tem espada, compra uma. Ele disse: vai ser tempo de guerra, vai ser tempo de luta, vai ser tempo de batalha. E se vocês não estiverem preparados, vocês sofrerão. Jesus olha para os discípulos e diz assim: quem não tem espada, vende a capa e compra uma. Então o que nós precisamos entender é que temos que estar preparados, diz Paulo, para o dia mau. Quantos cristãos você tem visto na sua vida que eles estão perdidos e submetidos aos problemas e às dores? Quantos cristãos que estão despreparados para as guerras, para a batalha? A dor os tem vencido, o fracasso, o sofrimento. Por quê? Porque eles estão totalmente despreparados. Mas onde é que está esse preparo? Será que Deus é injusto? Será que Deus está permitindo uma situação além das forças? Claro que não. A questão é que nos períodos de paz, o cristão folga, bebe e dorme.
É isso que ele faz. Tá tudo bem? Ah, não vou na igreja hoje não. Tá tudo bem? Ah, não vou orar hoje não. Tá tudo bem? Ah, não vou não. Ah, tá tudo bem? E tá tudo bem, vai assim. E ele não entende que o tudo bem é para que realmente tudo esteja bem. Paz fora é para pôr a casa em ordem. Este é o objetivo do Senhor. Então, se você nesta noite tem vivido um bom período, você tem que edificar. Se você tem vivido um período de tribulação, agora é a hora de você colocar tudo que você edificou no período de paz em pauta. Agora é a hora de você fazer uso da sua vida espiritual que você cresceu. Agora é a hora de você fazer uso da proteção que você se preservou. E agora é a hora de você colocar as suas armas de guerra em ativa. Porque no tempo de paz, você se precaveu dessas 3 coisas. Diga amém. Bom, o tempo de paz acaba porque Deus, Ele quer nos experimentar. E as batalhas e as guerras, quando são legítimas, quando não são consequências, é para que Deus nos experimente. É para que Ele coloque em nós exercício. Diz Eclesiastes 3, que Deus dá trabalho ao homem para com Ele exercitar. Então as guerras é para que nós não fiquemos enferrujados. É para que a nossa fé esteja em uso. E Deus permite que se levante contra ele os etíopes. A Bíblia diz assim no capítulo 14, versículo 9. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão, o dobro. E com 300 carros chegou até Mares. O dobro, o inimigo que se levantou contra Asa e Judá era o dobro mais poderoso do que Asa. Por que às vezes o Senhor permite que você passe por situações que aparentemente são mais fortes do que você? E por que algumas delas são mais fortes do que você? Para que você entenda que a força é só uma pequena parte. Que o que vale é Deus. Deus queria ensinar para Asa que não era a vantagem de seu exército, que não era a quantidade de homens que ele tinha ao seu serviço, mas que era Deus. Deus queria ensinar Asa a ter fé. E que tempo maravilhoso ele estava vivendo. Eu poderia dizer do tempo que você vive agora, que é um tempo maravilhoso de fé, ou eu poderia dizer do tempo seu de fé como uma conclusão póstuma. O que você acha que eu posso dizer? Pastor, eu não entendi nada. Eu vou explicar. Quando eu falo da sua fé, da sua atividade, do seu temor, da sua força, eu falo do tempo presente, de agora, ou estou falando de quando você viveu isso? Agora está bem mais explicado? Se eu falo de fé e falo de força, falo de temor, falo de determinação, se eu falo de confiar em Deus, eu estou falando da vida que você está vivendo, ou da vida que um dia você teve, que um dia você viveu, porque isso aqui, na vida de Asa vai ser passado, vai ficar no passado. Existem coisas que você viveu que ficou lá no passado. E você hoje diz, um dia eu tive fé, um dia eu criei, um dia eu fui quebrantado, um dia eu tinha facilidade para perdoar, um dia eu fui flexível, um dia eu fui fiel. Isso tudo na vida deste homem ficou no passado. Ele não conseguiu terminar bem. Ele começou bem e terminou da pior maneira que podia ter terminado. Por isso que o título da mensagem é: as coisas quando não são como eram. Quando as coisas não são mais como eram. Asa não manteve sua comunhão, sua fé em Deus. O que aconteceu com este homem? Por isso, que quando você está bem, quando você tem uma vida espiritual favorável e
boa. Você deve, como disse Jesus, vigiai, porque o espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Você precisa viver de oração, você precisa viver de vigília, porque Satanás anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás olhava para a vida de Asa e odiava a fé que ele tinha, e odiava a dependência que ele tinha de Deus, como ele odeia a sua dependência e a sua fé em Deus. E ele precisa de alguma maneira encontrar um jeito de fazer você tosquenejar, titubear. E Satanás estava de olho em Asa. E agora? Levanta-se 1 milhão. O que você vai fazer? Em Asa, o que você vai fazer? Você vai voltar-se aos ídolos, como fez Jeroboão na insegurança? O que você vai fazer? O que ele fez? Ele fez oração. Ele creu. Bendita insegurança, bendita debilidade. O que eu quero dizer com isso? Porque este homem, depois de 35 anos no governo, não tinha a fé que tinha quando tinha só 10 anos de governo. Quando você fica mais velho, fica pior. Quando você fica mais velho de igreja, mais velho de cristianismo e com menos fé. Por isso que Jesus diz: as prostitutas tomarão os vossos lugares. Por quê? Porque os pecadores chegarão e amarão mais ao Senhor e servirão mais ao Senhor do que aqueles crentes enferrujados ocupando os bancos da igreja. Este homem com 10 anos de governo, ainda jovem, inseguro, temeroso, foi para quem? Correu para o Senhor. Aos 35 anos de governo, 35 anos invicto, vitória com os etíopes, sucesso, poderoso. Se as coisas que Deus faz por mim e por você nos deixarem piores, que Ele não o faça. Que nós continuemos a enxergar o quão débeis somos. Que nós continuemos a enxergar o quão dependente de Deus somos. Sabe de onde é que veio a fé deste homem? Da imaturidade dele, da debilidade dele, da insegurança dele. Ele confiou no Senhor, porque era jovem, inexperiente, e olhou para Deus e disse: Senhor, que é para o Senhor ajudar, tanto de pouca quanto de pequena força, o Senhor pode me ajudar, e eu conto com o Senhor. Sabe, irmãos, quando você fica muito seguro, quando você fica muito autoconfiante, quando você fica todo poderoso, a sua fé vai indo para o ralo. Você vai perdendo a sua dependência, você vai perdendo a sua fé. As lágrimas não correm mais de dependência dele. Não há mais orações, não há mais clamor. Ele faz uma oração que toca o coração de Deus. Quais são as orações que tocam o coração de Deus? É aquelas orações que colocam e declaram a honra, a glória, o louvor, a soberania. Ele ora e diz assim, versículo 11: Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada é para ti ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Aqui, não orava o homem, não orava o rei, não orava o homem que 10 anos de governo em paz soube edificar. Ele não bancou no seu exército, ele não bancou na sua sabedoria. Aqui fala o servo, aqui fala o necessitado, aqui fala o que precisa. Quanto tempo faz que você não faz uma oração verdadeira, uma oração de alguém que precisa, de alguém que necessita, de alguém que não tem outra saída? Um momento onde a sua saúde não pode ser comprada pelo dinheiro, um momento onde a sua preservação não pode ser bancada pela sua posição. Quanto tempo
faz que você não olha para o Senhor e você faz uma oração que o dinheiro não compra a resposta, que a posição não compra a resposta, que toda a sua inteligência, sabedoria, os seus diplomas não compram a resposta, mas que só o Senhor pode dar a resposta? Quanto tempo faz que a sua dependência de Deus não é exclusiva? Deus não quer ser servido por homens que sabem, que podem, que são absolutos, que são experts naquilo que fazem. Deus quer ser servido por servos que dependem dele para dar um passo, mesmo que esse passo seria dado assim com facilidade. Deus quer homens que dependem dele. Deus quer servos. Deus quer pessoas que sejam dirigidas por ele. Diga amém. E ele faz essa oração, e essa oração agrada a Deus. Ele faz a oração de um coração perfeito. E Deus passa os olhos e vê Asa com um coração perfeito. Coração perfeito qual é? O coração que depende de Deus. E o coração que depende de Deus crê em Deus. Você sabia que você só tem Deus? Você só tem Deus, o resto é tudo ilusão. Tudo ilusão. A única posse que você tem, a única herança que você tem é Deus. Você não tem mais nada. Você não tem família, você não tem bem, você não tem nada. Nada é seu. Amanhã você pode estar sozinho no mundo nu. Você não tem nada. Você não possui nada. A única herança que você tem é Deus. E Asa entendia isso. A Bíblia diz assim, versículo 12... O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E os etíopes fugiram. E então Asa vence a batalha e sai da guerra vitorioso. Diga assim, o Senhor permite que eu tenha batalhas para que eu tenha vitória. E aí, o que você diz disso? Uma maneira muito rápida de Deus prosperar o seu povo, qual é? Qual é a maneira muito rápida de Deus abençoar o seu povo? Colocando-os em batalhas para que eles tragam os despojos. Se você não tiver guerra, não tiver batalha, você não tem vitória. Se você não tiver vitória, você não cresce, você não prospera. A maneira de Deus prosperar, dos motivos dessa guerra, era para que Deus prosperasse Asa. E Asa trouxe uma variedade de despojos. A Bíblia diz que havia tanto, versículo 14. Feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. A coisa era muito grande. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém, abastados e ricos e vitoriosos. Um dos motivos de Deus permitir as suas guerras é para que você seja vitorioso e que cresça. A maneira de Deus abençoar você é por meio das guerras e das pelejas. Amém? Bom, agora Asa, experimentado da guerra, nunca havia ido para uma guerra. Agora ele vai para uma guerra, experimenta aquilo que é de Deus. E aí, bom, eu estou bem, né? Estou contentando Deus, né? Quando Deus te abençoa e te dá vitórias, e você experimenta um pouco dele, é hora dele exigir um pouco mais de você. Quando Asa fez a limpeza no reino, ele fez por direção, por voluntariedade. Agora Deus ia dizer as coisas que ele queria, da maneira que ele queria, como novo convertido. O novo convertido, ele se converte, e aí ele vai deixando coisas e fazendo coisas. Mas quando ele conhece a Deus intimamente, ele recebe de Deus as exigências do reino de Deus. Um profeta, no capítulo 15, chega para ele, versículo 1, dizendo assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Deus mandou dizer para você que ele está contigo quando você está com ele. Se você não estiver com ele, ele não está com você. Muitos crentes precisariam compreender esse versículo, né, irmãos?
Porque o crente põe Deus em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é ruela, em tudo quanto é beco, em tudo quanto é situação. E eles atribuem a Deus. Foi Deus que quis, foi Deus que quis, foi Deus que quis, foi Deus que me dirigiu. Deus é responsável por tudo. Deus é responsável por tudo. O profeta chega para ele e diz claramente o seguinte: olha, enquanto você buscar a Deus, Ele vai estar com você. Se você deixar de buscar, aí o profeta começa a discriminar a apostasia do povo. Ele começa a dizer: olha, eu vou dizer para você o que é que o povo de Israel fez, tem feito e ainda fará. Ele continua dizendo assim: Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Versículo 3. Sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. O Senhor começa a exortá-lo, a repreendê-lo e a ensiná-lo. Naqueles tempos não havia paz. Sabe a paz que você tem? Então, nem para o que saía, nem para o que entrava. Nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. O que ele está falando? Se você não buscar Deus, é assim que você vai viver. O profeta veio esclarecer para ele o porquê ele estava vivendo bem. Deus explica para você: olha, você está vendo aqui essa situação, você está vendo essa vitória, você está vendo esse êxito, você está vendo o que eu tenho te ensinado, você está vendo o que eu tenho feito para a sua vida. Então o Senhor começa a explicar para ele. Aí ele diz assim no versículo 6: porque nação contra nação e cidade contra cidade, eles se brigavam, eles se destruíam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Asa, seja trabalhador, continue sendo voluntário, continue fazendo as coisas para Deus e você verá o bem. Que palavra boa, né? O profeta chega para ele e diz assim: ó, é o seguinte, se você buscar Deus, você vai ter. Se você não buscar, não vai ter. É o seguinte, você já viu quanto Israel sofreu por afastar de Deus? Então, esse é o sofrimento de quem afasta. E eu quero dizer uma coisa para você: continue sendo voluntário assim, porque há recompensa para a sua obra. Isso animou o moço de tal maneira que você não imagina. Aí eu faço uma pergunta: a exortação de Deus te anima? Tem gente que quando Deus repreende e Ele exorta, ele fica apático, murcho, desesperado, cansado, desmotivado. Não! Asa se animou, recobrou forças. Espera um pouquinho. Então, se Deus está comigo quando eu estou com Ele, então eu quero ficar com Ele. Se eu buscar, eu vou achar, eu vou estar. E eu não quero sofrer, como o profeta bem disse, que eu já conheço, que é a perturbação. Por que o profeta fala de perturbação, de briga, de dissensão? Porque Asa amava a paz. Porque ele assumiu o governo na paz e ele gostava da paz. Então o Senhor olha para ele e diz assim: você quer paz? Você ama a paz? Então continue a sua obra. Não para por aí não. Olhe para o seu irmão e diz: não para por aí não. Tem gente que parou de crescer espiritualmente, parou de fazer crescer a fé, parou, estagnou. O que Deus não queria era que Asa estagnasse. Deus não queria que Asa parasse. Por quê? Porque alvo parado é alvo fácil. Asa precisava dar continuidade à reforma espiritual, à reforma militar, à reforma, à reconstrução. Ele precisaria manter aquele espírito desbravador. Ele não podia entregar-se à sombra e água fresca. Eu quero dizer para você que tem inclinação para a sombra e água fresca: o seu inimigo chamado Satanás, ele não dorme, ele não cochila, ele trama dia e noite como ele poderá entrar na sua vida. Então, para os crentes que estão estagnados, que estão paralisados na fé, cuja fé não cresce, cuja vida espiritual não tem um acréscimo, eles precisam tomar cuidado, porque a mensagem agora para Asa é: toma cuidado. Por quê? Porque você é o revolucionário, é o empreendedor, é alguém que tem feito fazer a coisa dar certo. Se você parar, você cai na mesma condição de quem não faz nada. Você precisa continuar. Você precisa continuar a limpeza do governo. Você precisa olhar o que está faltando. Você precisa olhar aquilo que precisa ser feito. Você não pode estagnar. O que acontece? Você já viu pessoa quando cai?
líderes que caem, pastores que caem, empresários que caem, irmãos que caem, o que é? Eles estão numa situação boa e eles simplesmente se sentem confortáveis. Eu queria fazer uma pergunta: como é que um crente fica confortável tendo a carne para colocar na cruz, tendo eu para matar, tendo o diabo para vencer, tendo o mundo para destruir? Eu faço essa pergunta. Como é que um cristão pode ficar acomodado tendo essas milícias espirituais e até humanas para dar conta? Como é possível? Essa é uma grande pergunta, meu irmão. Como é que um crente pode se dar por contente, por tranquilo, por sombra e água fresca e não entender aquilo que está comprometendo a sua vida espiritual? O profeta chega para Asa e diz o seguinte: você limpou o reino, você reforçou cidades, você fez um exército, você venceu a guerra, você enriqueceu, só que agora você precisa mexer no espiritual de novo de Israel, porque o espiritual ainda não está bom, Deus não está contente. Fala assim para o teu irmão: Deus não está contente com a sua vida espiritual. Deus quer mais de mim, Ele quer mais de você. O porquê Ele quer mais de nós? Porque nós temos que ser assim: crescei de glória em glória, crescei de glória em glória. E a palavra do Senhor diz assim, que Ele entendeu a mensagem. Você tem entendido a mensagem do Senhor? Porque tem gente que fica assim, né? Voando. Ele sai do culto: o que o Senhor falou comigo? Não sei. Hein? Aí a palavra do Senhor diz assim, versículo 8: ouvindo, pois, Asa não ouviu com os ouvidos, ele ouviu com o coração. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, ele toma atitude. E a profecia do profeta Oded, o que ele quer dizer? Sobre profecia: se você buscar Deus, Deus está com você. Se você não buscar, Deus não está. Isso é uma profecia. Então eu vou buscar Deus porque eu quero Deus. Você quer Deus? Então você tem que buscar. Cobrou o ânimo, ficou animado. Deus falou com ele. Deus falou com ele. Ele recobrou o ânimo, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra. Judá e Benjamim eram os seus amigos recentes. Benjamim, no caso, era, e algumas outras cidades, como Efraim, como outras, e ele foi limpando. Ele diz assim no versículo de número 8: ele começou a limpar, tirar as abominações. Ainda tinha, mas ele não tinha tirado, pastor, aqui no capítulo 14, do 1 ao 5, tinha, mas tinha mais para fazer. Nunca termina a tua obra espiritual, nunca termina de limpar coisa do seu coração, nunca termina, tem que continuar limpando, continuar limpando. Aí a palavra do Senhor diz assim: ele foi nas montanhas de Efraim, renovou o altar do Senhor, versículo 8, que estava diante do pórtico do Senhor. Versículo 9, reuniu a todo Judá, Benjamim, com eles os estrangeiros, Efraim e Manassés, que haviam vindo com ele, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Algumas tribos viram Deus e disseram: nós vamos para Asa. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, do ano 10º do reinado de Asa. Dá uma olhada no decreto dele. O homem era firme. Diga assim: será que eu sou firme? Ser firme na sua vida espiritual, meu irmão. Eu tenho que abandonar esse pecado. O ano que vem eu abandono. Quando eu participar de um culto, de uma campanha, aí eu abandono. Você tem que ser firme, determinado na sua vida espiritual. Asa vai limpar o reino das abominações e até a sua mãe vai ser colocada de lado, vai ser deposta. A Bíblia diz assim no versículo 11: no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Olha só. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Versículo 13. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Quem não buscar a Deus morre. Ele foi firme no negócio. Aí você fica
com dó de matar a carne, com dó de matar o eu, com dó de poder colocar sua alma numa situação de submissão. Asa não, ele diz, quem não serviu o Senhor, ele, os anciãos e todos. Versículo 14, e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Diga glória a Deus. Aí a rainha mãe, Maaca, tinha feito um ídolo para Azera. O que ele fez? Pegou, pôs ela para fora. O crente é assim, quem não me amar mais do que pai e mãe, filho ou filha, não é digno de mim. Determinação. Cristo vale mais para mim que qualquer situação familiar. Cristo, mas minha esposa não quer, mas meu marido não vai. Oi, a salvação individual. Vai chegar lá no dia do juízo e vai falar assim, mas meu marido, então, vai para o lugar onde ele está. É isso aí, meu irmão. O que você precisa ter? Uma vida espiritual individual. Quando Jesus te salvou, Ele não salvou você em turma. Ele salvou você só. Ele te chamou só, não te chamou unido com ninguém. Ele te chamou você, vem e me sirva, vem e me queira, me busque. Mas não, vou dizer de novo, o casamento, os dois é ignorante na mesma linha, os dois é frio espiritualmente na mesma linha. Não tem ninguém que sobressai dizendo, peraí, meu lar está comprometido, porque nós dois estamos no mesmo contexto. Nós precisamos buscar um de nós. Se o marido não vai, a mulher vai, se a mulher não vai, o marido vai. E é assim que tem que ser. Tem que entender. Versículo 16. Também Maaca, sua mãe, o rei Asa, depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizeram um horrível ídolo a Azera, e Asa destruiu o seu horrível ídolo, e despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cédron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito. Pastor, agora eu entendi o versículo 9, o coração perfeito. Porque o coração dele foi perfeito? Porque o coração dele amava a Deus mais do que a mãe. Amava a Deus mais do que queria. Quando é que o seu coração é perfeito? Você ama a Deus mais do que o seu cônjuge. Você ama Jesus mais do que seu dinheiro. Você ama Jesus mais do que a vida. O que é um coração perfeito? Deus passa os olhos na terra buscando corações perfeitos. Quais são os corações perfeitos? O coração que ama a Deus mais do que tudo. Eu amo a Deus mais do que meu orgulho, diz o crente. Eu amo a Deus mais do que a minha vida, mais do que o meu querer, mais do que a minha vontade. Eu amo a Deus mais do que tudo. Esse é o coração perfeito que Deus busca. Diga amém. Amém. A Bíblia diz assim no versículo de número 17. O coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Versículo 18. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. E Asa morreu e foi sepultado em Jerusalém. E foi uma bênção. Acabou aí. Olhe para o seu irmão e diga, sua vida não poderia ter um capítulo 16. Ela podia ficar só no capítulo 14 e no 15. Quando as coisas deterioram e não são mais como eram. Que tristeza. Que tristeza. Que homem de coração perfeito. Que homem que cria, que acreditava, que dependia, que respondia à exortação. O vidente veio, o profeta veio e falou com ele. Ele prontamente começou a limpar tudo. Até a mãe dele. Não tem ninguém, até minha mãe é deposta. Não tem esse negócio. Seja quem for, quem não servir ao Senhor morre. Só que os anos se passaram. Os anos se passaram. E passou 10, passou 25 anos. E não houve guerra, e não houve crescimento, e não houve mudança. E esse homem se perdeu. Se o tempo tem podido tirar de você o que Deus tem te dado, alguma coisa está errada contigo. O seu medo não deve ser só no agora não, meu irmão.
Quem sabe hoje você está bem. Mas quem pode garantir se você vai terminar bem? Quem pode garantir? Deus, pastora? Não. O que Deus quer é que todos nós terminemos bem. O que Deus quer é que nossa velhice, nós possamos continuar, como diz a palavra, frutificando, sendo de boas obras, crescendo, melhorando. É o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. Só que, infelizmente, as nossas escolhas são erradas. Eu não sei se foi a segurança, não sei se foi o amadurecimento dele de uma maneira torcida. Não sei se por ser jovem, inseguro, ele dependia tanto de Deus, mas agora já numa idade já madura, ele já fortalecido no reino, se achou tão seguro e resolveu não crer em Deus. E aí foi o fim para ele. Foi o fim. Será que as coisas hoje são como elas eram na sua vida? Será que o tempo que você viveu de fé, de comunhão, de devoção é um tempo saudosista na sua vida, meu irmão? Jesus diz que os mornos dá enjoo nele. Enjoa. Eu e você não podemos viver de saudades. Nós temos que viver no tempo agora. E a nossa vida deve ser uma vida crescida. Ele se levanta uma guerra com ele. O rei de Israel, Baasa, une com o rei da Síria para vir contra ele. O que ele deveria fazer? O que ele fez antes. Crer e confiar. Lembra as coisas que você fazia no tempo da sua conversão? Perdoava, amava, acreditava e era quebrantado. Então, são as mesmas ferramentas que você deve usá-las. Do jeito que deu certo, vai continuar dando certo. Mas aí o crente se sente assim, sei lá, melhor, mais top, mais crescido, mais evoluído, né? Mais o quê? Aí ele acha que não precisa mais depender de Deus. Aí ele acha que ele pode resolver os seus negócios políticos. Será que ele achou que ele podia resolver as questões políticas do seu governo sem colocá-las em Deus? O que será que ele pensou? A Bíblia diz assim no capítulo 16, no 36º, até os 35 anos, até os 35 estava tudo bem. O 36, no reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Eles edificam uma cidade e impede o comércio, impede tudo. Cerca. Então Asa, a primeira coisa que ele faz, diga assim, por quê? A primeira pessoa que perde quando os crentes estão em aflição é Deus. Por que será? Primeira pessoa que tira é Deus. Tira a oração, tira a comunhão, tira o culto, tira a amizade, vai tirando. Primeira pessoa. Sendo que a aflição deveria nos levar a Deus e não nos tirar dele. O que ele fez? Lembra de tudo aquilo que ele havia trazido para o altar do Senhor, para o templo? Ele tira tudo para pagar suborno para o rei da Síria. Tipo assim, larga ele e vem para o meu lado. Aí você fala, pastora, mas é o mesmo homem? A senhora está falando do mesmo homem? Está escrevendo, foi o mesmo rei? É o mesmo rei que quando os líbios e os etíopes vieram contra ele, ele se armou de oração, ele buscou o Senhor e trouxe muitos despojos. É o mesmo rei que quando exortado pelo profeta, até a própria mãe, ele depôs do trono a rainha mãe para agradar ao Senhor. É o mesmo. Será que algumas pessoas irão dizer isso de nós há uns anos à frente? Mas este é o mesmo irmão, esta é a mesma irmã, este é o mesmo pastor, essa é a mesma pastora. Você não tem medo disso, meu irmão? Isso não te causa temor? Este é o mesmo Asa, que tinha determinação, que tinha força, que tinha fé, e pega as coisas de Deus e paga suborno para o inimigo. Onde é que estava a fé dele? Onde é que estava a confiança? Onde é que estava a dependência? Foram-se com os anos. A Bíblia diz assim no versículo de número 2,
Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti. Aquele que faz aliança com o diabo, meu irmão, não tem vez para ele no reino de Deus. Como houve entre meu pai e teu, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Eu quero falar da diferença de vitória e a diferença de conquistas que o diabo dá. Quando algum crente faz um acordo com o diabo, inicialmente dá tudo certo, mas a questão é o final. Acordos com o diabo funcionam inicialmente, mas o final só dá destruição. Ele fez um acordo com o inimigo. Tá. Ben-Hadad parou de assessorar Baasa, tirou. O que eles fizeram? Ben-Hadad deu ouvidos a Asa, versículo 4, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades dos armazéns de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, cidade que iria ser colocada, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, ai que maravilha, aqui ele achou que estava tudo bem com ele, né? Ele diz: acertei a mão. Para ele era só uma questão política. Para ele dizendo o seguinte: eu pego a prata que eu coloquei ao Senhor, e eu faço uma aliança com Ben-Hadad e resolvo o meu problema do meu jeito. O seu jeito pode ser o jeito do diabo. Se você não estiver debaixo da direção de Deus, o seu jeito é o jeito de Satanás. O jeito dele era o jeito do diabo. Aí então a Bíblia diz assim, que ele vai, versículo 6, tomou todo Judá, levaram as pedras de Ramá, madeira, como base edificaram, e com elas edificou 2 cidades, com tudo aquilo que Baasa estava edificando, Geba e Mispa. 2 cidades edificou. Mispa edificou e construiu com a cidade, com tudo que o outro estava fazendo. Que vitória! Olha essas 2 cidades que nós construímos, porque nós alugamos Ben-Hadad, e Ben-Hadad eu paguei mais, e Ben-Hadad foi contra Baasa, e aí olha só o que nós conseguimos. Existem vitórias que não são dadas por Deus. E existem pessoas que perdem Deus por causa de uma vitória. Uma vitória que Deus não peleja nela. Qual é a vitória que Deus peleja? Aquela que é feita por meio de fé, por meio da palavra, por meio da dependência, da consagração, e não por meios próprios. Então, diz a palavra do Senhor, que naquele mesmo tempo vem uma exortação de condenação. A primeira exortação que ele recebera era de ânimo, essa é de condenação. Naquele mesmo tempo, versículo 7, veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiastes no rei da Síria, e não confiastes no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Deus ia te dar vitória contra Israel e contra a Síria. O inimigo que você aliou-se a ele era para ter sido destruído por você. A amargura que você uniu-se a ela era para ser destruída por você. Os demônios que você uniu-se, dando ouvidos a conversações malignas, eram, sabe aquela carne que você queria destruir há muito tempo? Aquele pecado que você queria destruir? Sabe aquela situação que você queria vencer? Era para ser destruída agora, mas você não confiou no Senhor, então eles te destruirão. Não faça acordo com o diabo, não faça aliança com Satanás. Deus tem para mim e para você a vitória, desde que permaneçamos fiéis a Ele. Asa, você era para destruir Ben-Hadad. Você era para destruir Ben-Hadad. Quando você confia em Deus, você destrói a carne, você vence o mundo, você coloca o eu na cruz. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo de número 8... porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Ele diz assim, você não entende que você já fez batalhas piores e Deus te deu a vitória? Você lembra de uma batalha que você já teve que Deus te deu a vitória?
Que você agiu legitimamente? Que você fez... Então, a regra é a mesma. Faça tudo como Deus gosta, como Deus quer, e a vitória é certa. Não existe grande inimigo, não existe grande problema. A questão é a grandeza do seu caráter, a grandeza das suas atitudes. É isso que importa. Não importa se o inimigo é grande, não importa se o problema é gigantesco. O que é que tem que ser gigante? Sua fé. O que é que tem que ser grande? O seu caráter, sua determinação, sua firmeza no Senhor. É isso que tem que ser grande. E é isso que Asa se esqueceu. Que ele tinha uma fé grande, que ele tinha um caráter determinante. E os líbios e os etíopes, ele venceu. Só que agora ele perdera para Israel e para Síria. Mas perdeu como, pastor? Ele venceu, perdeu espiritualmente. A verdadeira derrota sua não é nesse mundo secular. A verdadeira derrota sua é no mundo espiritual. Ao mundo secular e natural ele havia vencido, porque fizeram aliança com Ben-Hadad. Só que no reino espiritual ele tinha perdido. Não importa se aparentemente aos olhos dos homens você está bombando, você está crescendo. Se você está perdendo espiritualmente, muitos olhos verão a sua derrota espiritual lá na frente. Aos olhos humanos, olha que político, olha que rei organizado. Ele fez aliança, ele foi. Ele trouxe o inimigo que fortalecia Israel para o lado dele. Olha que inteligência, olha que perspicácia. Por isso que às vezes não é bom ser tão inteligente, né? Por isso que não é bom ter tanta perspicácia. Se a sua inteligência te faz independente de Deus, isso é ruim. Se a sua perspicácia te faz afastar-se do Senhor, isso é ruim. Tem gente que ele é tão esperto, ele é tão, sabe, liso. Não tem fé, não depende de Deus, ele depende da habilidade própria, ele depende da capacidade, ele é dependente dos atributos humanos, ele é dependente. E Asa foi isso, se tornou mais experiente, mais velho, se tornou mais esquematizado. Ele falou, não, esse problema aqui eu posso resolver, eu posso. Se você é assim, meu irmão, quando você se converteu, até para arrancar um dente, principalmente quem tem medo de dentista, para ir num lugar, tudo orava, tudo era base de oração. Senhor, vai comigo, Senhor, abençoa, Senhor, abre as portas, Senhor, me ajuda. Você estava começando o seu negócio, começando tudo, Senhor, Senhor, agora não, ó Pai, ó, te dou, descansa aí e tal, fica aí, porque agora eu sou hábil, eu consigo, eu tenho volúpia, eu sou Asa. Fez assim. Asa se perdeu, porque se tornou maduro, experiente, e se perdeu. Maduro demais para não depender de Deus, experiente demais para não ter fé. Que amadurecimento nocivo é esse? Que experiente é uma pessoa que acha que está tudo tão dentro dos seus padrões, dentro dos suas condições, que não mais depende de Deus? Pois é, esse homem havia tido uma vitória na terra e uma derrota no céu. Diga, existem vitórias na terra que declararam a derrota no céu. E aí, o que você faz com isso? Ele venceu na terra e perdeu no céu. Aí a Bíblia diz assim, versículo 9, foi o versículo inicial. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Você vai ser uma pessoa que não vai faltar problema. Não vai faltar dificuldade. Não vai faltar guerra. Por quê? Porque você não creu nele na guerra. Aí o versículo 10. Asa arrependeu-se extremamente, lembrou-se do tempo em que confiava e que dependia do Senhor, lembrou-se da oração que fizera, chorou, pranteou, buscou arrependimento e foi perdoado. Está escrito isso? Ó irmão, quando a coisa entorna, ela entorna para valer. É incrível. Existem pessoas que erram, e muitas, mas poucas conseguem encontrar o arrependimento.
Poucas conseguem ter humildade para se humilhar, arrepender e dizer: Senhor, eu errei. Pedro falhou, só que Pedro soube se levantar. Agora existem pessoas que falham e não sabem se levantar, e não sabem se reerguer. Asa foi um destes. Ele ficou irado e furioso com a sentença. Ao invés dele arrepender, se humilhar, dizer: Senhor, me perdoa. Deus perdoou até Acabe quando se arrependeu, pois pó e cinza não ia perdoar esse homem. A Bíblia diz assim, no versículo de número 10, porém Asa se indignou contra o vidente. O que o profeta tinha a ver com a mensagem? Ele ficou com raiva do profeta. Agora você vai apanhar, falou para o profeta. Você vai levar uma surra por dia, porque você falou isso aí para mim. Tem gente que quando você fala a verdade para ele, ele fica com raiva de você, porque você falou a verdade para ele. Você fala a verdade para ele, porque a gente vive num mundo falso, hipócrita, onde todo mundo não diz o que quer na frente, mas diz o que quer nas costas. E aí quando você encontra alguém que diz para você: irmão, você está frio espiritualmente, essa revoltinha tua aí, rebelião contra Deus, esse caminho que você está indo aí não vai te dar em nada, levar para o buracão, ele fica com raiva de você. Por quê? Porque o povo é tudo falso. Ô irmão, vê que se o irmão não está bem, ele foge dele. Não, vou fugir porque eu não posso falar a verdade, e eu também não sei, então vou fugir dele. Não, falou: irmão, eu estou vendo que você não está bem, irmão, vou te falar uma coisa, assim, assim, assim. Com amor, exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que vocês não sejam enganados pelo diabo. Escreve-se em Hebreus. Você pode livrar o seu irmão do engano. Aí o vidente fala, o profeta fala com Asa, e Asa falou: você vai apanhar. Eu estou nervoso com você, você vai levar uma surra por dia. Aí ele falou assim, lançou na casa do tronco, prendeu ele aqui, ó, chibatada. Ele estava enfurecido contra ele. Aí tinha gente que estava do lado do profeta. Aí também padeceu. Por causa disso também Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. Vocês estão do lado do profeta, vocês vão apanhar também. Apanhar todo mundo. Todo mundo que fala contra mim, todo mundo que fica falando e fica do lado aí do profeta, vocês vão apanhar todo mundo. Todo mundo vai levar o seu. Esse Asa é o mesmo lá atrás, que quando o profeta chegou, falou: ó, se buscar, Deus vai estar contigo, arrependeu. Não é o mesmo. O que muda uma pessoa desse jeito, você sabe? O que é que muda uma pessoa dessa maneira? O tempo? A segurança? O que é que muda uma pessoa desse jeito, os princípios dessa maneira? Você é mais crente ou menos crente do que quando você se converteu? Você parou para pensar nisso? Existem algumas pessoas que, se elas tivessem partido para o Senhor há 10 anos atrás e não tivessem o capítulo 16 de suas vidas, elas partiriam bem. Mas por causa do capítulo 16. O que aconteceu com Asa? Passa-se. Versículo 11, eis que os atos de Asa, tanto os primeiros quanto os últimos, estão escritos nos livros dos reis de Judá e Israel. E no ano 39, passa-se 3 anos após o erro do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. E a sua doença era extremo grave. Ele ficou doente dos pés. E a doença dele era grave. A doença dele era uma doença de castigo. E ele mesmo assim não orou. Veio a palavra, não orou. Veio a doença, não orou. Veio o problema, não orou. Vem a dificuldade, não ora, não se arrepende. Nada muda. Sabe o que ele fez? Aí eu tenho dinheiro. Eu tenho os melhores médicos aqui. E eu vou buscar os médicos. Mas a doença dele não era para médico. A doença dele era para o Senhor. Era uma doença corretiva. Deus queria corrigi-lo. E ele achou o seguinte: sou rei, eu não quero papo com Deus. Eu não quero conversa com Deus. Eu vou buscar os meus meios. Você está com problema, está com dificuldade? Não, porque eu tenho dinheiro, por que eu vou orar? Por que eu vou me arrepender? Eu vou usar o meu recurso. Eu vou usar o dinheiro que eu tenho, a influência que eu tenho, a habilidade. Mas escuta, o seu problema é corretivo. É para te corrigir. É para te arrepender. Mas não, o que você faz? Você vai buscar. Você faz uso do seu dinheiro, da sua posição, da sua fortuna, do seu diploma, de tudo aquilo que você tem, e você não busca o Senhor. O que aconteceu com ele? Ficou 2 anos com o pé enfermo e morreu.
Existem situações que são corretivas. E que não adianta você fazer uso do seu dinheiro, sua posição. E que mais? Que mais que as pessoas usam? Dinheiro, posição, sei lá, quanta coisa. Que usam para poder melhorar, para poder dar resolver. E agora esse médico é bom, hein? Esse médico passou um negócio pro meu pé, esse vai resolver. Aí passava 2 dias de novo. Agora tem um não sei aonde, manda buscar. E vem, e nada, e vem 2 anos. 2 anos de chance para orar. Jonas teve 3 dias, esse teve 2 anos. Orou, não se arrependeu. Qual é o tempo que eu e você estamos? Será que nós estamos aqui nesse tempo? Que tempo que nós temos de Asa? Início, reconstrução espiritual, reconstrução dos muros, reconstrução da milícia. Depois, outra parte, guerra, vitória, crescimento espiritual, queda, declínio, falta de fé, 2 anos doentes, 2 anos doente, 2 anos sofrendo, 2 anos para buscar o Senhor e nada. Asa caiu doente de seus pés, e a sua doença era extremo grave, contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, ou seja, era uma doença corretiva. Era uma doença que a mudança dele iria curá-lo. A transformação dele iria resolver o problema dele. Você tem que olhar se o seu problema é corretivo, é para você mudar, é para melhorar a sua vida. Então você diz: Senhor, tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero fazer a sua vontade. Mas ele não fez. A Bíblia diz assim: mas antes buscou os médicos. Versículo 13. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 2 anos doente. Que capítulo 16 trágico. Tomara que a minha vida e a sua vida tenha apenas o 14 e o 15. Que possamos fazer por onde que o capítulo 16 não exista na nossa vida. Que tristeza é uma pessoa começar bem e terminar mal. Colocar tudo a perder. Que tristeza é uma pessoa que luta, que batalha, que conquista, que crê e alcança e termina mal. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade neste momento de você falar com Deus. Feche os seus olhos. Você viu a trajetória e a trágica história de um homem. Quem sabe hoje você está bem. E o Senhor diz: eu estou deixando você ter um bom tempo para você crescer espiritualmente. Para você reforçar os muros, para você equipar seu exército. Para que você seja forte para a hora da tribulação. E o Senhor tem te dado vitórias, e o Senhor diz: sabe por que eu tenho te feito vencer? Para que você consagre a mim, como Asa fez. Grande parte dos despojos foi para sacrifício. Eu tenho te abençoado para que você cresça, para que você melhore, para que você... Os primeiros anos de paz de Asa, Asa reconstruiu. Os anos depois de paz, de vitória, ele continuou reconstruindo. Mas os anos se passaram e aquele homem se perdeu. Não havia mais aquele homem chamado Asa, que cria, que confiava. Não havia mais aquele homem que dependia de Deus. Eu quero que você olhe para dentro de ti. Que você observe se você é aquela mesma pessoa que um dia amou a Deus, quis, dependeu, serviu, era feliz. Onde está aquele homem? Onde está aquela mulher? Onde está aquele jovem? Onde está? Será que você se tornou esperto demais para ter fé? Seguro demais para confiar? Será que você tornou experiente demais para depender? Peça perdão ao Senhor.
não queremos nos perder. E se existe em nosso meio alguém que está perdido, Senhor, alguém que se perdeu de Ti, que ele possa se encontrar nesta noite. Deus, por nada e por ninguém queremos nos afastar de Ti. Será que existe alguém aqui, por causa das dores, tem se afastado de Ti? Por causa do tempo, por causa das agruras, das experiências. Oh Deus, oh Deus, o Senhor não quis saber os motivos que levou a Asa a ser incrédulo, porque não há justificativa para que eu e o Teu povo não creia. Não há justificativa para que nós nos afastemos de Ti. O que poderíamos atribuir, Senhor? O esfriamento, a independência, o que poderíamos atribuir? Será que poderíamos dizer que foi alguém que passou pela nossa vida, que foi alguém que nos frustrou, que foi o tempo, que foi as bênçãos? Aqui atribuiríamos o esfriamento espiritual a nada, senão a nossa própria escolha. Deus, não permita que tenhamos o capítulo 16. Não permita. Não permita que a nossa história de vitória seja apenas um conto que se conte. Não permita, Senhor. Deus, eu quero te pedir o Teu perdão sobre aqueles que estão se arrependendo nesta noite. Aqueles que estão se prostrando diante de Ti e dizendo: eu reconheço que eu sou menos crente que antes, que eu dependo de Ti menos do que antes. Deus, nós não queremos que as nossas bênçãos, que a nossa bonança, que os bens, que as maravilhas nos fazem tão seguros, tão independentes, que não dependamos mais de Ti. Porque só o Senhor é tudo que nos importa. Nada mais. E se Teu povo não tem orado, não tem Te buscado, ó Senhor, os faz entender que aqueles que Te buscam Te têm, mas aqueles que não Te buscam não Te têm. Deus, que nós possamos Te buscar por amor. Não queremos o final de Asa. Não. Não queremos ter um fim triste. Não. Deus, por favor, nós Te pedimos, oh Senhor, pela compaixão do Teu Evangelho, restaura aqueles que estão sozinhos, perdidos, aqueles que são independentes, que não são mais pertencente a Ti, aqueles que não conseguem mais depender de Ti, aqueles que a oração não se encaixa mais na sua vida tão sobrecarregada, na sua agenda tão completa, aqueles que o jejum, que o culto, que a oração, que o quebrantamento não se encaixam mais em sua personalidade tão preparada e tão pronta. Você já parou para pensar nisso? Existem pessoas que as lágrimas não caem bem mais, que o quebrantamento não fica bem, que a dependência por Deus é sinônimo de fraqueza. Que pena. Que pena se alguém em nosso meio se sinta assim. Que pena daqueles que não são mais ovelhas. Que pena daqueles que já têm buscado.
a independência espiritual. Que pena. Que bom para aqueles que não importa o quanto possuem, que não importa o quanto cresceram, que não importa o quanto sabem, o quanto podem, mas são ovelhas pequeninas no aprisco de seu Senhor. São ovelhas dependentes do amor e do cuidado de seu Senhor.